Salve, salve Horizon! Hoje a gente vai estudar um pouco de geometria analítica ao som de um Audi R8 V10 Performance. E no vídeo de hoje, nós vamos entender de onde surgiu a famosa fórmula da distância entre dois pontos. Porque normalmente a gente aprende essa fórmula na escola, aplica em alguns exercícios, encontra uma raiz quadrada meio suspeita no final e segue a vida sem realmente entender de onde aquilo veio. Então vamos voltar cerca de 2.300 anos no passado. Lá por volta de 300 anos antes de Cristo, um matemático chamado Euclides escreveu um livro chamado Os Elementos. E esse livro foi tão importante para a história da matemática que muita gente considera ele o segundo livro mais influente da história da humanidade, ficando atrás, basicamente, apenas da Bíblia. E é justamente nesse livro que aparecem algumas definições que serviriam de base para praticamente toda a geometria que conhecemos hoje. Provavelmente você já ouviu falar que a matemática funciona baseada em axiomas, ideias assumidas como verdade para que todo o resto da matemática possa ser construído a partir delas. E entre essas definições, aparece uma pergunta extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. O que é um ponto? Pode parecer uma pergunta boba, mas a definição dada por Euclides é curiosa. Ele diz o seguinte: o ponto é aquilo de que nada faz parte. E quando você lê isso pela primeira vez, parece quase uma frase feita para confundir estudantes do futuro. Mas a ideia por trás disso é extremamente interessante. O ponto seria algo indivisível, sem largura, sem altura, sem profundidade, ou seja, ele literalmente não possui tamanho. E se ele não possui tamanho, então ele não pode representar comprimento, área ou volume. O que sobra para ele representar é apenas localização. O ponto não descreve o objeto, ele descreve onde o objeto está. E agora, nós avançamos cerca de 1800 anos no futuro. Entra em cena René Descartes. Sim, o mesmo da filosofia. A grande ideia de Descartes foi perceber que talvez fosse possível localizar pontos utilizando os números, e é exatamente daí que nasce o plano cartesiano. Porque no momento em que você consegue transformar posição em números, você consegue medir distância, construir equações e transformar geometria inteira em cálculo. Agora que já sabemos como localizar um ponto no espaço através de um par ordenado x e y, finalmente podemos falar sobre distância. Imagine um plano cartesiano qualquer. Nele existem dois pontos. O ponto A, que possui coordenadas x, 2 e y2, e o ponto B, que possui coordenadas x1 e y1. E, intuitivamente, fica claro que existe uma distância entre esses dois pontos. Só que agora vem a parte interessante. Se a gente prolongar esses pontos paralelamente em direção ao eixo x e ao eixo y, uma figura começa a surgir naturalmente. E essa figura é um triângulo retângulo. E toda vez que um triângulo retângulo aparece na matemática, existe uma chance considerável do teorema de Pitágoras aparecer logo depois. Porque nesse caso, nós conhecemos exatamente os catetos desse triângulo. A variação horizontal representa o quanto o ponto mudou no eixo x, e a variação vertical representa o quanto ele mudou no eixo y. Por isso chamamos esses lados de ΔX e ΔY, que literalmente significam variação em x e variação em y. E a distância entre os dois pontos? Ela nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então tudo o que precisamos fazer agora é aplicar o teorema de Pitágoras. A distância ao quadrado seria igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E extraindo a raiz quadrada dos dois lados, chegamos finalmente na famosa fórmula da distância entre dois pontos. Distância igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E honestamente, essa é uma das coisas mais bonitas da geometria analítica. Porque quando a fórmula aparece pronta na lousa, ela parece só mais uma coisa aleatória para decorar. Mas quando entendemos de onde ela surgiu, percebemos que ela é simplesmente o teorema de Pitágoras funcionando dentro do plano cartesiano. E muitas vezes esse é o verdadeiro problema no estudo da matemática. A gente tenta decorar formas antes de compreender ideias. Só que matemática não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser entendida. Porque quando você entende a origem de um conceito simples como a distância entre dois pontos, assuntos muito mais complexos começam a parecer naturais depois disso. E talvez essa seja a parte mais interessante da matemática. Perceber que fórmulas não surgem do nada, elas surgem de ideias.